Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de contos. Eu sou a Carol e mais uma vez, uma nova história eu te trago aqui para você conhecer. E continuando o nosso mergulho sobre a Grécia Antiga, mais um mito estou aqui para te contar. Talvez o nome te seja até familiar, mas vem aqui comigo para você poder escutar. E aquele famoso aviso, se você está chegando aqui agora, já se inscreva no canal e ative os sininhos da notificação. E a história começou assim. Era uma vez um rei e uma rainha que possuíam 3 lindas filhas. As mais velhas eram muito bonitas, é verdade, mas nenhuma delas superava a beleza da mais nova de todas. Seu nome era Psique. E Psique tinha uma beleza estonteante, capaz de atrair a atenção de todos aonde passava. Homens de todos os reinos e lugares desejavam estar na presença de Psique, e ela era muito cortejada. Muitos diziam que a beleza de Psique era superior até a de Afrodite, a deusa da beleza. E diziam então que deveriam fazer as suas preces a Psique e não a deusa. E a deusa Afrodite, do alto do Monte Olimpo, quando ficou sabendo dessa história, foi tomada pela inveja e pelo ciúme. Olhava tudo aquilo com desdém e dizia a si mesmo: ninguém é mais bonita do que eu. Só pode haver uma deusa da beleza e esta sou eu. Afrodite então decidiu punir Psique. Mandou que seu filho, o deus Eros, que era o deus do amor, fosse até Psique, pegasse uma de suas flechas e acertasse a garota para que esta se apaixonasse por algum monstro terrível no meio da floresta. Eros então foi até a terra para cumprir o pedido de sua mãe. Psique estava no leito do rio, penteando seus belíssimos cabelos e apreciando a natureza. Eros apareceu e estava num cantinho escondido, só esperando o momento certo de acertar Psique com sua flecha. Mas ele também não podia negar a beleza estonteante de Psique e estava encantado por ela. Preciso fazer o que a minha mãe mandou. Foi preparar uma de suas flechas para acertá-la, mas não conseguia parar de apreciar sua beleza. Eros então foi se encaminhando em direção a ela, mas no meio do caminho tropeçou e acertou sua própria perna com a sua flecha. E o que aconteceu? Este então se apaixonou pela primeira coisa que viu em sua frente, que era Psique. Que farei eu agora? Se minha mãe descobrir que estou apaixonado por Psique, ela vai me castigar e o castigo será o pior de todos. E Eros então foi embora, se escondeu de sua mãe e jamais contou o que aconteceu. Passado o tempo, Afrodite ficou confusa, porque a garota não havia se apaixonado por ninguém, por nenhum monstro. E de repente, Psique, que era a garota mais cortejada de todo o reino, ninguém mais se interessava por ela. E ela não recebia mais nenhum pedido de casamento, nenhum homem chegava perto dela. Ela estava muito confusa com aquela situação. E quem também estava muito confuso era o rei, o pai de Psique. Ele havia casado suas filhas mais velhas com reis da região e estavam muito bem casadas, mas de repente nenhum homem queria saber de Psique. Os reis então decidiram tomar conselhos com o deus Apolo. O deus Apolo pensou no que poderia acontecer e chegou à seguinte conclusão: a filha deles devia ter sido escolhida por um deus, pois se um deus se apaixonasse por uma mortal, o coração dessa mortal lhe pertencia e nenhum outro homem sentiria mais desejo por ela. Apolo então sugeriu que a forma de descobrir quem era esse deus e tentar acabar com essa situação seria colocar Psique no alto da montanha, bem no meio da floresta. Os pais de Psique não queriam abandonar a filha, mas não estavam encontrando uma outra solução. Deixaram Psique então sozinha no alto da montanha.
Psique ficou morrendo de medo ali naquele lugar e começou a pensar: será que algum monstro vai aparecer e me devorar? E de tão cansada que estava, acabou adormecendo por ali. E enquanto dormia, Eros apareceu, carregou sua amada nos braços e levou-a para um belíssimo castelo, todo de ouro, o castelo de Eros. Quando Psique acordou, percebeu que estava vestida com túnicas lindas e havia um belíssimo banquete servido à sua frente. Escutou uma música melosa e uma voz suave e delicada a sussurrar em seu ouvido. Era Eros dizendo a ela que agora ele era o seu marido. Prometeu cuidar dela e declarou seu profundo amor. E Psique ficou olhando, tentando identificar o rosto da pessoa que falava com ela, mas não havia nenhuma vela por ali. Estava total escuridão. E Eros ainda afirmou: porém, minha querida, você nunca deverá olhar o meu rosto. Eu virei ao seu encontro apenas à noite. E noite após noite, Eros aparecia e sussurrava juras de amor e dizia o quanto amava Psique. E Psique não demorou a se apaixonar perdidamente por Eros também. E assim acontecia. Durante todas as noites, Eros aparecia e eles ficavam juntos. Psique jamais via o seu rosto e às manhãs ele ia embora. Depois de um tempo, as irmãs de Psique souberam que ela morava num palácio magnífico e decidiram então visitá-la. E Psique ficou muito feliz em receber suas irmãs, pois durante o dia se sentia muito sozinha. Suas irmãs olhavam aquele castelo que Psique morava e ficaram com muita inveja, pois apesar de ambas serem casadas com reis, o castelo em que moravam não se comparava jamais àquele palácio de Psique. Já que estamos aqui, Psique, poderia pelo menos apresentar o nosso cunhado. Ah, não posso apresentá-lo, pois ele só vem durante a noite. Você só o vê à noite? Sim, eu só o vejo à noite. Bom, na verdade eu nunca nem vi seu rosto, mas sei que ele me ama. O quê? Você nunca viu o rosto do seu marido? Deve haver algo errado com ele. Não há nada de errado com meu marido. Ele é a criatura mais bondosa, gentil e amorosa que eu já conheci em toda a minha vida. Deixou as irmãs com mais inveja ainda, pois seus maridos não eram amorosos com elas. Como você sabe que o seu marido não é um monstro? Aposto que ele não mostra a cara pra você, pois ele deve ser repugnante. Deve ser a criatura mais feia que já habitou essa terra. Ora, não é verdade isso. E as duas então continuaram ali, envenenando a cabeça de Psique contra Eros, fazendo com que ela duvidasse de seu próprio marido. Falaram tanto que acabaram convencendo Psique de que seu marido era de fato um monstro que a devoraria uma noite dessas por aí. Disseram então que ela deveria matar o monstro antes que ele a devorasse. Naquela noite então, Psique colocou uma lamparina ao lado da cama e aguardou o seu marido adormecer. Assim que Eros caiu no sono, ela então pegou a lamparina e iluminou o rosto de seu marido. Eros tomou um susto e acabou derrubando a lamparina, derramando óleo quente em seu ombro. Psique ficou sem fôlego. O marido não era um monstro, era o mais belo deus entre todos. Mas Eros ficou muito triste. Você não confiou em mim, e sem confiança não pode haver amor. E com isso, Eros foi embora. Psique esperou que ele retornasse, mas ele não voltou e seu coração doía demais. Deixou o palácio e vasculhou por todos os lugares, mas não conseguiu encontrar seu verdadeiro amor. E enquanto isso, Eros voltou para a casa de sua mãe e acabou confessando que se apaixonara e se casara com Psique. Afrodite cuidou da queimadura de seu filho, mas estava furiosa. Jurou que ela mesma puniria a jovem. Trancou seu filho e saiu em busca de Psique. Por
Por mais estranho que pareça, Psique encontrou Afrodite primeiro, pois ela buscava a deusa para pedir ajuda para encontrar o seu grande amor. Como você, menina tola, ousa achar que ajudarei para que fique com meu filho? O meu filho, um deus, com você, uma mortal idiota. Mesmo assim, Psique implorava por sua ajuda. Bom, eu posso ajudá-la se cumprir algumas tarefas para mim, para provar o seu amor pelo meu filho. Sem pensar duas vezes, Psique aceitou cumprir as tarefas à deusa. A deusa levou a garota a um celeiro e nele havia uma enorme pilha de grãos de cevada, aveia e trigo. Tá vendo esses grãos aqui? Você vai ter que separar em 3 grandes pilhas. E se você fracassar, será punida. E os grãos eram pequenos e pareciam muito entre si. Psique jamais conseguiria finalizar aquela tarefa e começou a chorar, mas notou algo estranho acontecendo. Viu centenas de formigas marchando em direção à pilha e elas começaram a separar os grãos. E antes do prazo determinado pela deusa, os grãos estavam completamente separados. Assim que Afrodite entrou no celeiro e viu todas aquelas pilhas separadas, deu um grito de frustração. A deusa não sabia explicar, mas tinha quase certeza de que ela havia obtido ajuda. Ninguém sabia, nem Psique, nem Afrodite, mas era Eros que ajudava de longe sua amada. E pela manhã, Psique foi levada a um rio, onde carneiros matavam sua sede. Afrodite pediu que Psique retirasse uma quantidade suficiente de lã dos carneiros para lhe fazer um belíssimo manto. E disse novamente que se fracassasse, seria punida. E Psique olhava à distância aqueles carneiros se batendo com seus chifres afiados. Como ela conseguiria remover lã daqueles carneiros ferozes? Sentiu uma vontade de chorar. O vento começou a soprar e algo sussurrou em seu ouvido. Não se preocupe, espere até que os carneiros adormeçam. Vá até os arbustos espinhosos que cercam os campos e lá a lã dos carneiros fica presa nos espinhos e você poderá pegar o quanto quiser. Da onde veio aquela voz não sabia dizer, mas fez exatamente o que a voz pediu. E lá para o meio-dia, quando os carneiros foram tirar a sua soneca, devagar e em silêncio, Psique recolheu toda a lã dos carneiros que se prendiam aos espinhos e conseguiu uma quantidade suficiente para Afrodite. Quando esta entregou a deusa, Afrodite já tinha certeza de que ela estava tendo ajuda, só não sabia de quem. Psique agora recebeu a última tarefa. Ela deveria ir até o mundo subterrâneo e trazer uma caixa com a beleza de Perséfone, a rainha dos mortos. Dessa vez, Psique tinha certeza que Afrodite estava tentando matá-la, pois nenhum mortal podia ir e voltar do mundo subterrâneo. Mesmo assim, aceitou o desafio. Foi novamente guiada por uma voz que sussurrava em seu ouvido. E esta voz lhe disse para que levasse uma moeda para entregar a Caronte, pois ele é que permitia que as pessoas entrassem no barco que levava ao mundo subterrâneo. E também sussurrou para que ela levasse um pedaço de bolo de mel para entregar a Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava a entrada dos portões do mundo de Hades. Uma vez no mundo das sombras, Psique foi em direção ao trono da rainha Perséfone. E a rainha Perséfone, que já a aguardava, entregou-lhe uma pequena caixa, dizendo: aqui está o que Afrodite lhe pediu, mas atenção, você deve manter a caixa fechada o caminho todo. Claro! Psique pegou a caixa então para fazer o caminho de volta. Psique então se dirigia ao templo de Afrodite para lhe entregar a caixa e tentava afastar de si a tristeza e morbidez que trazia do mundo subterrâneo. Ai, o que será que o Eros vai pensar de mim? Eu tô com uma aparência horrível, cansada, feia. Talvez eu devesse usar um pouco da beleza de Perséfone contida nesta caixa.
Psique ergueu a tampa da caixa, mas no momento em que abriu, um terrível sono acometeu sobre ela, e ela então tombou no chão. E Eros, que ainda estava preso na casa de sua mãe, sentia que sua amada estava sofrendo. Se libertou da clausura e, voando, foi em direção à sua amada. Chegando lá, soprou todo o sono que caíra sobre sua amada de volta à caixa e tampou-a. Despertou sua amada e eles se beijaram. Psique levou a caixa a Afrodite. Eros carregou Psique ao Monte Olimpo e foi pedir ajuda a Zeus, que concordou em casá-los, visto que tinham provado o amor verdadeiro que sentiam um pelo outro. Zeus então deu ambrósia e néctar a Psique para que esta comesse e bebesse e pudesse então se tornar imortal como os deuses. Afrodite agora não tinha mais o que fazer, não é mesmo? A garota já havia provado o amor dela por Eros e Zeus já havia transformado em imortal. Acabou perdoando a jovem e aceitando o casamento deles. E assim, Eros e Psique viveram felizes para sempre. E essa é a história de hoje. Se você gostou ou conhece alguém que adora histórias de amor, compartilhe com essa pessoa. E até a próxima!